Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os meus pés. Tempo da Páscoa, continuamos esse caminho tão precioso, tão belo e tão decisivo para o resto de toda a nossa vida e nossa caminhada na fé. A manifestação extraordinária da vida em Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para este quinto domingo da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Texto belo, mas com desafios enormes para a nossa compreensão. Esse diálogo de Jesus acontece no clima hostil da saída, logo depois da saída de Judas, que vai trair Jesus. Ele está tomando a ceia com os discípulos. A traição é um tema tenso, sofrido, mas tem um segundo tema. Jesus já disse aos discípulos, e agora acabou de repeti-lo, que está para ser realizada a sua passagem desta vida para junto do Pai. É o diálogo supremo. Ele dirige aos discípulos um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. E fala em dar a vida, como já terminou de ritualizar o dar a vida na última ceia e no lava-pés. Agora fala no amar como ele amou, dando a vida no amor e na relação comunitária da igreja. As inquietações dos discípulos. No capítulo 13, Pedro já perguntou: Senhor, aonde vais? Por que não posso seguir-te agora? Esses últimos diálogos de Jesus antes da sua prisão são diálogos embaraçosos. No próprio texto de hoje, 2 gregos
Tomé e Filipe, inquietos, perguntam, afligem-se por causa do tema da paixão de Jesus. Meditemos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. O tema da perturbação, que é fruto exatamente da partida, da iminente partida de Jesus. O medo e o confronto da hostilidade de um mundo que persegue e rejeita o Mestre e seguramente vai perseguir e rejeitar os próprios discípulos. Não é qualquer perturbação, não é qualquer aflição com os probleminhas deste mundo, ou os problemas grandes deste mundo, mas é uma perturbação diante de uma hostilidade eminente. Jesus fala: tendes fé. É a confiança no Deus que se revela e vence todo o mal. Só Deus e só a partir de Deus é possível enfrentar a hostilidade do mundo e os dramas que a igreja e a vida humana enfrenta sempre. Só em Deus e só a partir do primado da fé é possível vencer toda perturbação. Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas, e descreve que ele está indo preparar um lugar. A casa é como lugar onde reside de modo estável. É assim que definimos casa, o lugar onde se reside de modo estável. No Antigo Testamento se diz que o templo é a casa de Deus, mas se diz também que Deus habita no meio do povo. O povo é a casa de Deus. Mas também diz que os céus é a casa de Deus. O ápice da revelação, da obra por excelência de Jesus, é mandar o Espírito Santo, que transformará cada uma e cada um de nós em casa de Deus, templo, santuário de Deus. Viremos e faremos nele a nossa morada. Essa casa provisória é projetada para uma casa estabelecida de forma definitiva, aquela que Jesus prepara, a vida eterna, a vida em Deus. Essa é a centralidade da fé. Repito, um tema central dentro do clima das horas últimas que antecedem a prisão de Jesus. Uma sequência de 4 capítulos, 14, 15, 16 e 17, os últimos diálogos e ensinos de Jesus. No capítulo 18, ocorre a sua prisão. Enquanto ele fala da casa e do caminho para a casa, ele diz também sobre ele e diz: a fim de quando eu tiver preparado um lugar, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus não tem dúvida da obra dele. Vós conheceis o caminho. O caminho é resultado de um percurso feito agora, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Esse caminho que é percorrido agora, conduz-nos a um lugar também agora. Esse caminho e este lugar é o próprio Deus e é o próprio Jesus. Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há tanto tempo estou convosco. E Jesus reivindica a adesão dos discípulos, que reclama: como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Parece conversa de criança, Tomé e Filipe, os dois gregos. Veja, Tomé fala: queremos saber do caminho. Filipe diz: mostra-nos o Pai.
Ver e saber, informação intelectual, visão. E Jesus fala em estar no Pai, em permanecer no Pai e realizar as obras do Pai. A catequese de Jesus, a instrução de Jesus é num nível bem mais elevado. Não é esse de uma fé, de uma gnose, de informação, lê livro, fica sabendo, assiste palestra, a filosofia e o conhecimento da cultura, um saber intelectual, ou ver como admiração do fenômeno religioso. Aqui é muito mais do que ver fenômeno religioso e informação sobre doutrina e norma religiosa. Aqui Jesus propõe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Estar no Pai é mais do que ver e é mais do que informação, saber. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E se você me conhece, você está em mim e está também no Pai. Eu estou no Pai, pois eu vou para o Pai. É Ele a garantia da nossa plena e mais completa e perfeita obra. Depois da cena da multiplicação dos pães, os curiosos perguntam a Jesus assim: como podemos realizar as obras de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Trabalhar, realizar as obras é crer. Crer é a obra perfeita do cristão. E Jesus é o fundamento definitivo desse crer. Esse discurso que parece tão teórico e tão cheio de conceitos e polêmicas intelectuais, fala de permanecer numa relação estável com Deus. A casa, que é o lugar da vida e do modo de residir de maneira estável. Deus é uma realidade para a gente estabelecer um modo estável de relação e de comunhão. Que assim seja a nossa caminhada na fé e que queiramos o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não fiquemos numa relação puramente intelectual ou de visão, de intuição dos fenômenos religiosos, mas uma relação de amor, de dar vida, receber vida. Uma semana abençoada, fecunda na relação permanecer, estar em comunhão com o Pai, com Jesus, no Espírito Santo. Amém.